A gente comentou nos bastidores, eu acho que seria legal a gente falar agora. Porque, assim, ela é juíza. Mas existem juiz do trabalho, juiz criminal, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Parece que não é. É muito diferente. Existe rixa, existe piadas internas, não precisa contar quais são, assim, mas assim, existe uma animosidade. Precisa tipo, sim, assim, Germana, cada um é um mundo, conta. A gente quer saber. Ou cada um é um mundo, não se esbarram. Basicamente é assim, só para dar uma explicação rápida, né? Existe a Justiça Comum Estadual, que é a maior de todas, que esse é um concurso do Estado, então é o Estado do Espírito Santo, vamos dizer assim, que é o patrão, né? E aí ele tem a maioria dos ramos, que é direito de família, criminal, o que a gente mais conhece, tributário. Então, quando você pensa no juiz, você pensa nesse juiz, normalmente, né? Aí você tem a Justiça Federal Comum, que os processos contra a União, né? O governo federal. É uma Justiça Federal porque ela julga processos envolvendo a União, né? Que é o previdenciário, que é crimes, né? Eu pergunto porque às vezes acontece lá, né? O cara, ele entra com a ação, aí o juiz fala, não, isso aqui não é trabalhista, não, isso aqui é crime. Aí chega lá o criminal, o previdenciário. Mas não é previdenciário, o advogado já sabe. Já direciona. Já às vezes aconteceu com a... Mas é porque às vezes tem dúvida, né, sobre a competência. E aí a trabalhista é mais... O que eu sinto, né, é que a Justiça do Trabalho ela é um pouco discriminada em relação aos outros ramos. Porque teve uma vez que falei, eu sou juíza e tal, mas você é juíza mesmo? Mas eu sou juíza do trabalho. Mas é juiz mesmo? Tá. Então, eu acho que é justamente a discriminação não é exatamente com o ramo, é exatamente com o que ele julga, né? É igual o médico, né? Você atua em qual área? Eu sou dermatologista. Você é menos importante. Você é médico, Você é com lide trabalhista. Você é médico? Eu sou médico. Mas você é dentista, não, você não é médico. Você não é médico, mas dentista é médico. Sim. Mas a rivalidade é que existe em todas as profissões, né? Igual até psiquiatra. Psiquiatra, mas psiquiatra não é médico, eu já ouvi isso. Mas a gente tem pouco contato com os outros ramos, assim. Então a gente nem conhece muito, mas não vejo que tenha rixa entre, não. Então o preconceito é mais mais de fora do que do próprio meio, você imagina, né? Seria mais um preconceito do público em geral do que uma coisa de fora pra dentro do que talvez seja mais como se fosse uma justiça menos importante. E talvez até mesmo por falta de conhecimento. E aí por isso que eu vou voltar naquele tema, por isso que ela é mais feminina. Mas veja. Verdade. Como que nós, mulheres, até... Então, se o cenário é um cenário mais feminino, então não é algo de tanta responsabilidade. Ou então, mais ou menos ser isso. menos valorizado, as mulheres estão lá. É complexo. É complexo. E é por isso que eu falei no início, né, que tem essa peculiaridade. Por que ela é mais feminina? Eu acho que tem também tudo isso. E tem também, para complementar, tipo, a questão de... Existe uma grande força, que não é uma pessoa específica, uma entidade específica, mas existe várias tendências, assim, de falar mal do trabalho de forma geral, né? Assim, pra precarizar... Trabalhador. Para precarizar ali o máximo ali, para poder haver exploração, essas coisas. A impressão, pelo menos, que dá é disso. E você tem propriedade total para falar disso, né? Já que você é juiz do trabalho. Que é muito comum, pelo menos é o que eu vejo, né? O peão falando do chefe do patrão, o patrão falando mal do peão, sendo que um precisa literalmente do outro, diretamente. Se a muito gente tá louco. num sistema capitalista, né? Exatamente. Mas e aí quando falam que a Justiça do Trabalho, né? O juiz do trabalho, ele vamos dizer, quando se fala, né, em acabar com a justiça do trabalho ou com o direito do trabalho como uma forma de, porque ele está dando muito direito do trabalhador ou alguma coisa assim, primeiro que isso é uma mentira, não existe isso. Aí eu sempre falo, gente, mas o empregador precisa de nós também, porque a gente também dá respostas que civilizam, né, que são civilizatórias, que combatem, por exemplo, uma concorrência desleal, porque, veja, se você tem um negócio, você também, você faz tudo certinho, você faz tudo errado, se não tiver alguém falando, você tem que fazer certo. Você está correndo deslealmente. Exatamente. Né? Então, é um ciclo, né, Germana, onde todo mundo precisa de todo mundo. Quanto antes as pessoas se conscientizarem disso, melhor, né? Para uma sociedade mais saudável. Mais justa, né? Ganha pão.
ganha pai, ganha irmão, ganha pão, ganha voz, ganha visão.